Fala família vascaína, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino e hoje traremos notícias do Vasco, do dia a dia do Vasco e também do próximo jogo do Vasco, dessa decisão do Vasco no domingo contra o Corinthians. Vai ser um duelo muito difícil, então o Vasco precisa vencer o jogo, mas antes de trazer isso tudo para vocês, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá para as notícias do Vasco, galera. Vamos lá, hein? Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar aqui das notícias do Vasco, porque a primeira notícia que tem para falar para vocês é sobre o acordo entre a Record e o Vasco. A Record e o time carioca, né? Para passar o Campeonato Carioca já desse ano. Então a Record, como eu falei no vídeo anterior, a Record acertou com os clubes cariocas para passar o estadual. Então o Vasco vai receber 3,9 milhões da Record para passar o Campeonato Carioca, passar os jogos do Vasco do Campeonato Carioca, né? Então a Record vai passar aí mais 2 anos. Então o Vasco acertou aí, fechou o acordo com a Record por 2 anos e o Vasco vai receber 3,9 milhões da Record aí para passar o estadual 2021 e 2022. Então é isso, galera. Vamos lá. Tem outra notícia também. No vídeo anterior eu falei para vocês que o Vasco Sub-20 vai jogar uma final da Supercopa do Brasil, que vai ser uma decisão que é entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco campeão da Copa do Brasil e o Atlético Mineiro campeão do Campeonato Brasileiro. Então, as duas equipes vão se enfrentar e vai disputar esse campeonato aí que já está na final, né? A Supercopa do Brasil. Então, são os dois campeões para jogar essa Supercopa do Brasil. E o jogo vai ser domingo, isso mesmo, domingo. Então, já tem programação aí para o torcedor vascaíno. Tem estresse no jogo profissional e estresse no jogo sub-20. Mas o sub-20, a garotada está garantindo aí, né, os títulos para o nosso Vascão aqui. Então vamos lá, domingo às 8 horas da noite, Vasco e Atlético Mineiro, né, o jogo que vai ser transmitido pela Sport TV e também, se eu não me engano, pela Band. Então tem esse jogaço aí. Então vamos lá, vamos começar agora a falar um jogo que vai fazer muita coisa na mente do torcedor vascaíno, porque é um jogo decisivo, é Vasco e Corinthians, jogo na casa do Corinthians, então o Vasco precisa vencer muito para sair da zona de rebaixamento, para sair de vez dessa briga aí da zona de rebaixamento. Então o Vasco vai pegar o Corinthians e também tem uma notícia que nada agradável para o torcedor vascaíno, né? Porque Martim Benítez pode ficar fora do jogo contra o Corinthians. Como se não já tivesse nada ruim, né? Então, acabou de piorar, Martim Benítez está praticamente, pode estar fora do jogo contra o Corinthians, lá na casa do Corinthians. Então, Benítez talvez não jogue. E a escalação ainda não foi confirmada, a escalação do Vasco. O Luxemburgo está fazendo um mistério na escalação do Vasco, ainda não sabemos qual escalação ele vai usar, quem ele vai botar para jogar, né? Tinham falado que ia ser barrado Fernando Miguel, Leandro Castan, aí já botou já no treinamento o Leandro Castan de novo, Fernando Miguel, então a gente ainda não sabe qual escalação o Vasco deve começar a partida contra o Corinthians para esse jogo decisivo de domingo às 4 horas da tarde. Então vamos lá, mas antes do jogo do Vasco, né, que é um confronto que a gente precisa assistir, precisa ver, precisa secar, que é o Bahia contra o Fortaleza. O Bahia que tá brigando para não cair também junto com o Vasco. Então, se o Bahia perder, o Vasco no domingo já entra mais motivado ainda para vencer o Corinthians. Então, o Bahia precisa perder o jogo para o Vasco vencer o Corinthians para sair da zona de rebaixamento. E o Bahia que joga no sábado contra o Fortaleza antes do Vasco. O Vasco joga no domingo. Então, isso é bom. Se o Bahia tiver um resultado negativo contra o Fortaleza, o Vasco precisa vencer de qualquer jeito para sair da zona de rebaixamento. Então o Vasco só precisa vencer. O Vasco tem que vencer os 2 jogos, os 2 próximos jogos. E é isso aí, galera. Isso aí que o Vasco tem que fazer é vencer o jogo, porque vai ser muito difícil esses últimos jogos. Mas se no caso o Bahia vencer e o Vasco perder, aí já era, não tem como mais. Mas se Deus quiser, como eu falei no vídeo anterior, se Deus quiser a gente vai sair com a vitória e o Bahia no sábado vai ter um resultado negativo para a gente conseguir já sair urgente da zona de rebaixamento já no domingo. Então é isso, galera. Por enquanto, só essas notícias. Assim que eu tiver mais notícias amanhã, trarei mais notícias para vocês, com certeza, sem dúvidas,
porque aqui é só notícias verdadeiras. E se a gente não tiver muita clareza na notícia, a gente, claro que não vai dar uma notícia positiva sem saber se é isso mesmo. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!